Querido irmão, a paz do Senhor, que esta paz encontre bem você, a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, mais um momento da nossa EBD na Vila São José. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor ele tem nos ajudado, ele tem nos abençoado. Até que o Senhor ele tem sido conosco nesta jornada, nesta caminhada, tempos que estamos passando, tempos que estamos avançando, como tenho sempre falado, tempo de luto, tempo de choro, mas tempo de nós buscarmos ao Senhor também, tempo de nós nos achegarmos a Deus, tempo de nós nos aproximarmos deste Deus maravilhoso, deste Deus que grandes coisas tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos caminhando, nós estamos marchando, nós estamos avançando em direção às mansões celestiais. Nossa aula de hoje é a 12ª aula do nosso trimestre, que tem como tema a urgência do discipulado, mais um momento em que nós vamos poder meditar sobre a ação do Espírito Santo na igreja nos dias de hoje e como foi desde o início da igreja cristã na face da terra. Então a nossa lição de hoje, dando prosseguimento ao nosso tema do primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, ela vem nos falando sobre a questão de nós vivermos e executarmos a cada dia esse discipulado, essa urgência nos dias chamados hoje. Tempo em que muitos estão sem esperança, tempo em que as dificuldades estão chegando nas casas, nos lares, mas que é necessário nós continuarmos fazendo discípulos, não para nós, discípulos para Cristo, falando a palavra de Deus, levando as boas novas de salvação, proclamando o ano aceitável do Senhor. E eu creio que esse é um tempo que realmente, como traz o tema da nossa lição de hoje, urgente. É urgente nós fazermos discípulos. É urgente nós falarmos a palavra de Deus, anunciarmos as boas novas de salvação, mas também cuidarmos daqueles que têm chegado até a Deus através da minha vida, da sua vida, Ele nos usando na sua palavra e convencendo através da presença do Espírito Santo nos corações humanos. Então há essa urgência, esse tempo que estamos passando, precisamos levar pessoas a conhecer a Deus, levar pessoas a se achegar a Deus, precisamos fazer esse discipulado, levar essas pessoas a realmente não só ouvir falar de Deus, não somente a ouvir falar de Jesus, porque se nós perguntarmos a quem nós conhecemos, eu tenho plena convicção que na sua totalidade todos vão dizer, eu ouvi falar de Jesus. Mas o grande fechamento do evangelismo é fazer essa pessoa se tornar um discípulo, levar ela, ensinar ela os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. Nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus ele veio à terra e ele escolheu 12 homens. E esses 12 homens ele fez seus discípulos. Eles eram seguidores, eles viviam a palavra de Deus, eles viviam aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos ver que lá em Mateus, Jesus ele começa o chamado Sermão do Monte, justamente ensinando os seus princípios, princípios cristãos, princípios que agora traziam um ensinamento de mudança interior para o ser humano. Princípios que levavam o homem a viver verdadeiramente aquilo que Deus havia reservado, aquilo que Deus havia preparado para ele. Então, é necessário, na nossa caminhada, na nossa jornada, é necessário no nosso dia a dia, é necessário no nosso cotidiano, nós estarmos fazendo discípulos, nós estarmos falando do amor de Deus, nós estarmos levando as vidas a conhecerem verdadeiramente Jesus, não apenas como um homem que palmilhou a terra, não apenas como um homem que tinha uma grande sabedoria nas suas palavras,
não apenas como homem que aonde passava levava muitos seguidores, não, levando o homem a conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, se tornando verdadeiramente esse cristão, este servo deste Deus maravilhoso. Então a nossa lição de hoje, ela traz esse tema, né? Espero que a gente consiga trabalhar esse tema de uma forma maravilhosa para as nossas vidas, para os nossos corações. O nosso texto áureo, que está em Marcos 28 e 19, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulo não é uma questão nossa, não é um princípio assembleano de qualquer outra denominação, é um mandamento, né? Ensinando todas as nações, sem exceção, falando do amor de Deus, das maravilhas, das bênçãos do Senhor, né? Das bênçãos do Senhor. Quando o Filipe ele se encontra com o eunuco, ele está lendo a palavra de Deus. Aí Filipe chega e diz: entende tu o que lê? Ele vai dizer: como eu vou entender se não há quem me explique? Não é? Se não há quem me diga, quem me ensine, quem me mostre os caminhos para poder entender o que o profeta está falando. Então, o discipulado ele se faz necessário. Levar o ensino da palavra de Deus, ensinando todas as nações, sem exceção. Ensinando a palavra de Deus, ensinando o genuíno evangelho, ensinando as verdades eternas, né? Ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este é um texto que realmente nos convida, ou melhor, nos manda, nos comissiona para podermos estar cumprindo nos dias de hoje. Esse foi o papel da igreja ao longo da história e é um papel também nosso no tempo chamado hoje, né? Esse tempo que, sem dúvida nenhuma, cada dia se aproxima mais a vinda de Cristo, e nós precisamos, como seus servos, como seus discípulos que somos na face da terra, estarmos também levando essa palavra àqueles que ainda não tiveram, não é, o conhecimento genuíno e verdadeiro do amor de Deus para os seus corações. A verdade prática diz que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual, né? Então chamamos de discipulado na fé o aprendizado. A pessoa aceita Jesus e ele precisa passar por um discipulado, ele precisa de um acompanhamento. E aí, uma crítica a mim, né, como pastor, uma crítica, nós temos uma grande capacidade ou facilidade de vermos as vidas se rendendo aos pés do Senhor nas nossas igrejas. Mas nós temos uma grande dificuldade de acompanhar esta pessoa até descer as águas batismais, no mínimo. Porque isso chama-se fazer discípulo. Isso chama-se levar pessoas a viver uma vida realmente pautada na vontade de Deus, no propósito de Deus, no ensino de Deus, naquilo que Deus tem reservado para o ser humano. Ter uma mudança de atitude do seu caráter, da sua personalidade, né? O viver, como Paulo diz, o viver que agora vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive na nossa vida. É Cristo que agora nos faz novas criaturas. É Cristo que agora molda o nosso pensamento, o nosso falar, né? A nossa maneira de ver as circunstâncias que nos cercam. A nossa maneira de ver as circunstâncias que estão ao nosso redor. Né? Ensinando, discipulando, né? Por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Porque ninguém cresce sozinho. Todos precisam de um acompanhamento. Nós vamos ver que Paulo, mesmo ele passando, alguns falam 3 anos, enfim, algum tempo em Tarso, foi preciso Barnabé ir lá buscá-lo
introduzi-lo dentro da igreja de Antioquia e lá conversando, dialogando, mostrando os princípios da palavra de Deus. E ali nós vamos ver que o Senhor Jesus manda apartar Paulo e Barnabé para uma obra que eles tinham, que o Espírito Santo os tinha comissionado. Mas foi preciso primeiro ele passar por um discipulado. E nós vamos ver que mesmo assim ele ainda não tinha aprendido tudo, né? Então nós precisamos, às vezes eu fico preocupado, né, quando eu vejo alguém chega na igreja, aceita Cristo e logo nós, né, já colocamos eles à frente de departamentos, colocamos eles como obreiros e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a pessoa precisa primeiro conhecer a Cristo, precisa primeiro conhecer, servir a Cristo, servir a Deus, adorar a Deus. Precisa entender que antes de qualquer coisa, nós precisamos ser servos. Né? Nós precisamos ser servos, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser discípulos, impactar o mundo que estamos vivendo com a nossa maneira de viver. A igreja de Antioquia, os cristãos foram chamados lá pela primeira vez cristãos porque as suas atitudes começaram a impactar aquele povo. Eles começaram a ver naqueles homens, naquelas mulheres, uma atitude diferente, um agir diferente, um pensar diferente, um viver diferente, um falar diferente. Talvez, me perdoe, me permita conjecturar, alguém passava e aí alguém olhava para o seu Caleb, para o seu Aleph, para o Isaías daqueles dias, né? Não sei quais os nomes que tinham lá em Antioquia, já que era uma terra de gregos, né? De gentios, mas alguém olhava e dizia, opa, aquele ali não era Beltrano, que outrora vivia brigando, que outrora vivia, era alcoólatra, e hoje ele tem uma nova, ele mudou. Por quê? É porque ele está seguindo aí o novo caminho. Que novo caminho é esse? É aquele que Cristo... então ele é seguidor de Cristo. A sua atitude está diferente. Por quê? Porque ele está seguindo a Cristo. Porque ele está vivendo os princípios de Cristo para a sua vida. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós precisamos colocar em prática o fazer discipulados. Não para nós, né? Não, o discipulado não é para mim. O discípulo não é meu. Às vezes a gente se engana um pouco com isto também, né? A gente acha que começa a discipular e começa a ter um domínio sobre aquela pessoa. Não. O discípulo é para Cristo. Nós não somos como... Não precisamos entender que nós somos como os judeus, que faziam os seus prosélitos e da mesma forma, Cristo que vai dizer isso, né? O fazer a réu do inferno 2 vezes mais do que eles. Porque achamos que o discípulo é nosso e começamos a colocar uma carga sobre essa pessoa de coisas que nós achamos que tem que ser na hora, e não é assim. O discípulo é de Cristo, o trabalhar é de Cristo, o mover do Espírito Santo. Eu e você somos apenas instrumentos na mão de Deus para levarmos essas pessoas a conhecer melhor o Deus que estão servindo, o Deus que estão adorando, o Deus que estão glorificando. Então o discípulo, né, é de Cristo, ele não é meu, é de Cristo. Então precisamos entender isso, né? Entenda, não estou dizendo que nós não podemos ter uma admiração por aquele que nos ensinou, por aquele que nos trouxe a palavra, por aquele que nos acompanhou. Não, podemos, mas precisamos entender que somos discípulos de Cristo. Ele é que é o nosso Salvador, ele é que é o nosso Redentor. A nossa introdução, ela nos diz aqui que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Então, se, como eu falei no início, a igreja evangeliza, a igreja fala do amor de Deus, as pessoas são tocadas, são impactadas pelo poder da palavra de Deus, vêm a Cristo, agora há uma outra responsabilidade, que é o de discipular, né? Não há crescimento sem o discipulado.
Com certeza, você que está me ouvindo, todos nós passamos por um discipulado. Embora que muitos nasceram na igreja, mas lá, quando crianças, participaram da escola bíblica dominical, da escola dos adolescentes, dos jovens, né? E com certeza se lembra. Eu até hoje me lembro das minhas professoras na época que eu era criança, lá no interior do Ceará. Me discipularam, me ensinaram, né? Me mostraram a verdade, a palavra de Deus. Agora, não resta dúvida que para nós, né, que somos pais, que temos os nossos filhos crescendo na igreja, o principal discipulador deles, quem vai ser? A igreja? Não. Vai ser eu, vai ser minha esposa. Vamos ser nós que somos pais. Eu vejo hoje há uma carga muito grande, né, sobre a questão da igreja, de nós, pais, queremos colocar a responsabilidade do discipulado, do ensino da palavra de Deus, dos nossos filhos sobre a igreja, quando na realidade esse ensinamento ele tem que partir de nós, porque o tempo que passamos na igreja com os nossos filhos é muito pouco. É muito pouco. Calcule aí, talvez se a gente tendo aí todos os trabalhos na igreja, se a gente passar e participando de todos os cultos, né? Se a gente passar 6 horas, 7 horas por semana na igreja, a gente passa muito. Os meus filhos passaram a maior parte do tempo, quando eram crianças, adolescentes e até o início da fase adulta, dentro da minha casa. Então, o principal discipulador deles tem que ser eu, tem que ser minha esposa, né? Orando, jejuando, ensinando em palavras, em atitudes, né? Mostrando para ele como tem que ser, como é que é a vida, como é que é servir a Cristo, o que o mundo oferece. Então, o principal discipulador dos nossos lares somos nós. Então, aí visualizamos dois tipos de discípulos, né? Aqueles que aceitam a Cristo já na sua fase adulta, né? A sua fase de adolescente, e aqueles que aceitam a Cristo que já vem de um berço evangélico. Esse discipulado cabe a mim e a você que somos pais. É uma responsabilidade nossa. Às vezes nós queremos colocar a culpa na igreja, queremos colocar a culpa na obra de Deus, porque o meu filho não está nos caminhos, porque o meu filho fez isso, porque o meu filho errou. Não, se há uma culpa, se há, né? Porque eu nasci e me criei no Evangelho, e é bem verdade que depois que a gente cresce, a gente grossa o pescoço, a gente segue o caminho que quer. Agora, os princípios ensinados lá atrás, o discipulado feito na minha vida pelos meus pais, eles continuam na minha vida. Eles continuam na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, nós precisamos entender que, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande e que nós não podemos simplesmente colocar a igreja como o responsável pelo discipulado dos meus filhos. De maneira nenhuma. Eu sou o responsável pelo discipulado dos meus filhos. Né? Então, esse discipulado, ele acompanha o Evangelho desde o princípio e é fundamental. Né? Se não houver um discipulado, não vai haver um crescimento com estrutura. Vai haver um crescimento da igreja desordenado, cheio de heresias, né? Cheio de falsos ensinamentos, doutrinas erradas, pensamentos errados. Então, precisa-se ter um discipulado, um acompanhamento dentro das nossas igrejas. Né? Dentro das nossas igrejas. Louva a Deus porque na nossa congregação, o nosso coordenador da escola bíblica dominical colocou ali, os irmãos querem batizar nas águas, vamos colocar uma classe de discipulado, para ele ir aprendendo, vendo os princípios
da Bíblia, os princípios de Deus, o projeto de Deus, entender um pouco, né? Mas eu, particularmente, como pastor da igreja, eu acho que ainda estou em falha. A gente precisa fazer mais por esses novos convertidos que estão chegando, que estão vindo e que estão dizendo, olha, eu quero descer as águas batismais. Louvo a Deus porque vejo que os nossos pais ali têm ensinado bem os seus filhos, vários filhos de crente buscando, dizendo, olha, eu quero descer as águas batismais. Por quê? Porque foram discipulados dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então é de fundamental importância o discipulado acompanhando o evangelho, a propagação das boas novas de salvação, porque somente assim nós teremos um crescimento estruturado, né? Como diz o Senhor, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele vem, a gente vem do mundo com aqueles pensamentos errôneos, com aquela vida fora dos princípios de Deus, chega na igreja, ouve o discipulado, ouve o ensinamento, os princípios bíblicos para a nossa vida, e agora construímos a nossa vida, construímos a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus em um alicerce seguro, que é em Cristo. Que é em Cristo. Por quê? Porque passamos por um discipulado. Porque aprendemos verdadeiramente a palavra de Deus. Porque aprendemos verdadeiramente os princípios de Deus para a nossa vida. Amém? Então, a nossa introdução, ela nos traz esse ponto, que o discipulado, ele acompanha o evangelho e é de fundamental importância. O que é discipulado, né? O tópico da nossa lição, ele vem aqui trazendo o que é discipulado, e diz que discipulado vem do discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Aprendiz, aluno ou seguidor. Então, nós somos discípulos de Cristo porque nós somos aprendiz da palavra de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Né? Nós somos alunos, nós somos seguidores de Cristo porque vivemos essa palavra. Porque vivemos essa palavra. E às vezes eu me preocupo quando a gente vai falar a palavra de Deus para alguém e esse alguém chega para nós e diz, olha, para ser crente igual Beltrano, eu prefiro não ser. Lógico que é uma desculpa que não justifica. Mas, entretanto, essa pessoa se agarra nesse testemunho, nessa maneira desse cristão viver, que não tem um bom testemunho. Que não tem um bom testemunho. A sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu viver diário, não mostra aquilo que ele diz ser. Mais uma vez, voltando à igreja de Antioquia, onde os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristão, né? Vai dizer o escritor Lucas, eles foram chamados porque o viver deles os identificava como seguidores de Cristo. O viver deles os identificava como praticantes dos ensinamentos de Cristo. Não apenas por palavras, mas praticantes. Praticantes vivendo aquilo que Cristo ensinava. Vivendo aquilo que Cristo deixou de ensino para os seus discípulos, né? Para os seus servos. Tá certo? Para os seus servos. Então, esse termo discípulo, né? Discipulado vem de discípulo e quer dizer aluno, aprendiz, seguidor, e nós somos esse discípulo de Cristo, né? Nós somos esse discípulo deste Deus maravilhoso que enviou, que veio à terra, que se fez homem e habitou entre nós, tá? Então ele vem falando aqui sobre o discípulo, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, né? Diz que aparece quem ensina, o ministério de ensinar, aparece na lista dos dons
da graça de Deus, que diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 7, está aí na nossa lição. Então, é trazer o ensino básico para o novo convertido, né? Para o novo convertido. Não precisa trazer grandes discussões, se envolver em grandes debates teológicos. Não. É trazer o ensino do amor, o ensino do perdão, do plano de salvação, né, do novo viver em Cristo. São esses ensinos básicos para que a pessoa possa ser estruturada na sua fé. Eu não preciso falar termos gregos, né, e trazer sua tradução para os dias de hoje. Não precisa. São os ensinos simples da palavra de Deus, né? Como Jesus traz lá no Sermão do Monte. Eu acho que todos nós, é um pensamento meu como servo de Deus, que sou igual a você, nós precisamos sempre dar uma passadinha lá em Mateus capítulo de número 5, para vermos o Sermão do Monte. O ensino básico, né? Bem-aventurados pobres de coração, sabe? Bem-aventurados aqueles que, os humilhados, né? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Aí ele vem dizendo, olha, ouviste que foi dito aos antigos, né? Olha, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai o vosso próximo. Esse ensinamento simples, esse ensinamento básico, que às vezes a gente fica divagando muito e que não traz crescimento nenhum. A gente se mete em questões, como Paulo diz, né, de lua, questão de sábado, questão disso, e se esquece do principal, que é viver o básico da palavra de Deus, que é perdoar. Jesus vai dizer, olha, se tu vieres ao templo trazendo a tua oferta, aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e oferece a tua oferta. Ensinamentos básicos do viver cristão, que nós estamos esquecendo, que eu estou esquecendo, né? Que eu estou esquecendo. Então nós precisamos passar lá, dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5 em diante, porque ali nós vamos ver Cristo nos ensinando o que é ser discípulo dele. Cristo nos ensinando o que é ser discípulo dele, deste mestre amado. Longe de discussões teológicas, se o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, se é no meio, se é depois. Não. Longe desse aparato teológico que às vezes ele acaba complicando por causa disso. Questões bobas, né? Não, mas eu acho que isso, eu acho que... Não. Vamos para o princípio. Vamos para o básico da palavra de Deus. Vamos para o princípio do amor, do perdão, como nós vamos ver mais aqui à frente, da comunhão, né? Alguém diz muito bem da koinonia, né? Então precisamos voltar um pouco a esse princípio básico do Evangelho, esse princípio que impactou, que mudou vidas ao longo da história da humanidade. Esses princípios bíblicos, né, esses princípios cristãos, esses princípios de ensinamentos de Cristo para a nossa vida, que mudou a história de muita gente, e mudou a minha e a sua história, e mudou para melhor. E mudou para melhor. Nós precisamos voltar um pouco a esses princípios cristãos, a esse princípio básico da palavra de Deus, para podermos assim estar fazendo discípulos de Cristo, aonde nós estivermos. Bom, a grande comissão, né, ele vem falando aqui sobre o discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão, ensinando a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado. Então, não é uma opção. Não é, não, eu vou fazer discípulo porque eu acho bacana, porque eu acho legal. Não vou fazer discípulo. Não é uma opção. Não é algo que eu e você possamos escolher fazer ou deixar de fazer. Porque é um imperativo, ensinando, né? Ensinando. Então tem que ensinar, tem que mostrar, tem que falar a cada dia para o novo convertido, para aquele que está chegando na igreja, as verdades eternas, as verdades de Deus. Porque somente assim esse novo convertido, esse discípulo, ele vai compreender, ele vai entender e ele vai viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Somente assim ele vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para ele. Somente desta forma, desta maneira. Porque se não tiver discipulado, ele vai ficar na igreja, mas aí vai ficar um crente raquítico. Como eu falava quinta-feira, vai ficar um crente à margem do caminho. Não vai crescer em intimidade, em comunhão com Deus, em experiência com Deus, em vivência com Deus, em intimidade com Deus. E quando tiver a primeira dificuldade, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a igreja, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não são as coisas que eu quero que ele guarde, são as que estão na Bíblia Sagrada. São as coisas que estão na palavra de Deus. Por isso ele escreve às igrejas da Ásia, né, e vai dizer, olha, eu tenho aí contra ti que no meio de vocês tem os nicolaítas, os quais eu aborreço. Porque estavam no meio da igreja ensinando heresias, coisas que Deus não havia, que Jesus não havia ensinado, coisas que Jesus não havia deixado para o seu povo, para a sua igreja. Estava lá no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e todo mundo de boa, não tem problema, vamos levando, né? Talvez fosse alguém estava dizendo, sempre sobra para o pastor, né? Talvez o pastor estava dizendo, rapaz, deixa eles aí, pelo menos faz número, né? Pelo menos a igreja enche. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque quantidade sem qualidade não serve. Quantidade sem espiritualidade, sem intimidade com Deus, não conta. E por que isso acontece? Porque não tem um discipulado estruturado. Não ensinamos, né? Guardar. Não é só ouvir, não, é guardar. Como disse o salmista, olha só, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos transmitir para aqueles que estão chegando na casa de Deus, nos caminhos do Senhor, que estão vencendo o mundo com seus pecados. Ensinar a guardar todas as coisas que Cristo nos ensinou. Que Cristo nos ensinou. Às vezes temos uma diferença teológica, podemos ter. A igreja, não estou fazendo nenhuma crítica, presbiteriana acredita a salvação de um jeito, a Assembleia acredita de outro, mas a salvação, ela é uma só em Cristo. A presbiteriana acredita que foi predestinado, né? A Assembleia de Deus acredita que a salvação, você tem que lutar por ela. Amém. Vamos deixar essas diferenças teológicas de lado para podermos ensinar o verdadeiro, a palavra de Deus, o amor, o perdão. Porque não adianta de nada eu achar que sou predestinado e se eu não vivo as palavras de Cristo na minha vida. Não adianta de nada eu achar que eu estou todo dia lutando pela minha salvação se eu não guardo aquilo que Cristo me mandou fazer, se eu não faço aquilo que Cristo me mandou praticar.
Então, precisamos deixar um pouco essas questões teológicas de lado e voltar ao princípio do guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado fazer, né? Que Ele nos tem mandado a cada dia praticar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então essa é a grande comissão, é a grande responsabilidade nossa, né? Como servos do Senhor aqui na face da terra. Educação cristã. Ele vem falando aqui sobre a questão dos cursos, né? Ensinando sobre o que é pecado, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre Deus, sobre Jesus. E ele vem dizendo que também a teologia prática, né? A ética, aquilo tudo que o cristão deve executar no seu dia a dia. Ética cristã. São ensinamentos que nós precisamos ter. Mas isso aí é de uma segunda fase. Quando o cristão chegou, quando o servo de Deus aprendeu a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, ele vai fazer um curso teológico. Mas o básico ali na igreja é responsabilidade nossa. E passando para ele esses princípios, que no curso de teologia ele vai se aprofundar ainda mais. Mas o básico é responsabilidade nossa como igreja. Ética cristã é algo que está faltando muito nos nossos dias, no nosso cotidiano, no nosso viver, e que nós precisamos, né, estudar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre ética. Então essa educação cristã, ela vai nos levar a conhecer, nos aprofundar, né, de uma maneira aprofundar de uma maneira superficial. Ela vai nos levar a um entendimento da vontade de Deus, da vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Vamos aqui para o tópico 2 da nossa lição, que fala sobre o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço, né? Ele diz aqui que essa trilogia era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Então eles se baseavam nesse tripé, né? Palavra, comunhão, serviço. Palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos bens, no partir do pão e na oração, né? Eles se colocavam, a igreja se colocou debaixo ou sustentado, né, nesse tripé, e foram avante. E a igreja cresceu, a igreja avançou, porque esse era o que eles viviam. Então vamos lá, palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única. Não tem uma autoridade maior do que ela, né? Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus que ficou escrita, a palavra de Deus que ficou ao nosso alcance, ela continua falando e falando alto aos nossos corações, falando alto às nossas vidas. E eu me preocupo muito hoje em dia, porque eu vejo muitas mensagens que a gente manda de um lado para o outro, recebe de um lado para o outro, mensagens de ajuda, pensamentos filosóficos, quando na realidade nós temos a palavra de Deus, quando na realidade nós temos a Bíblia Sagrada. Entenda, eu não estou dizendo que nós devemos ser alheio a tudo que está acontecendo, que nós não podemos ler um excelente livro, conhecermos, né, excelentes escritores que tem. Não estou dizendo isso, mas nós temos que entender que o que faz a igreja crescer, o que faz a mudança na vida do ser humano é a palavra. Não adianta nós queremos evangelizar, sabe, com filosofias, com vãs palavras, né, com projetos humanos. Não. É a palavra de Deus. Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 5, é isso mesmo, ele vai dizer assim, olha, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras. Então o evangelho
ele tem que ser anunciado com palavras e com a palavra de Deus. Não são com pensamentos, com filosofias humanas, porque elas são falíveis. Mas a palavra de Deus não, ela é infalível. Ela testifica de si mesma e diz que ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Então, não temos, como anunciar, como proclamar a salvação sem usarmos a palavra. Os ensinamentos que Jesus nos deixou, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos que estão nos evangelhos e que estão nas cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago. São esses ensinamentos que nós temos que falar em cima dos nossos púlpitos. São esses ensinamentos que nós temos que falar aonde nós chegarmos. É essa palavra que vai mudar, que vai transformar, que vai salvar, que vai libertar, que vai trazer uma nova comunhão em Cristo para o ser humano. Então, se nós queremos crescer, precisamos proclamar a palavra de Deus. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos falar a genuína palavra do Senhor, que ela não precisa de mudança, ela continua sendo a mesma a cada dia em Cristo Jesus. Tá bom? Nós vamos aqui para o nosso ponto, o nosso tópico 2, do ponto 2, que fala sobre comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. No Antigo Testamento, ele diz que essa ideia de comunhão era em respeito aos relacionamentos entre as pessoas e que, apesar de toda a intimidade, que Abraão, Moisés tinham com Deus, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Eles não provaram. Então, a comunhão, ela tem que existir dentro da igreja. Ela é perfeita, irmãos? Lógico que não. Que isso, pastor? Não, não é, irmãos. Não é. Pode ter, existe uma desavença entre um e outro, um que não gosta muito do um, outro que não. Agora, são coisas pontuais, são coisas de homens, mas a igreja, ela existe na sua comunhão. E eu me preocupo muito, irmãos, quando eu vejo alguém falando mal da igreja. Eu não vou naquela igreja porque eu não gostei daquele irmão. Não faça isso. A igreja de Deus, ela é perfeita, embora constituída por homens imperfeitos. Porque se existisse alguém perfeito dentro da igreja, ele já teria sido levado para os céus. Enquanto estivermos aqui nesse corpo falível, Paulo vai dizer, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior tem que se renovar a cada dia, ele está dizendo, olha, nós precisamos mudar, porque a igreja de Cristo, ela é perfeita. Vai ter alguns erros? Vai ter. Vez por outra, eu vou errar, ou estou sempre errando, às vezes estou tendo um entendimento com alguma pessoa de uma maneira errada, não tratando como deveria, mas a igreja em si, irmão, ela é perfeita. E eu fico preocupado quando eu vejo alguém falando mal da igreja. Não fale mal da igreja. Achei interessante que esses dias um certo pastor aí veio a público e dizer, olha, se você tivesse falado mal de mim, tudo bem, mas você falou mal da igreja. Eu achei interessante, gostei do posicionamento dele. Porque a igreja, irmão, ela vive nessa comunhão de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a viver essa comunhão, essa koinonia, essa união um com o outro, apesar de diferentes origens, apesar de
pensamentos diferentes, mas nós somos unidos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E essa comunhão, ela tem que existir entre os membros, né? E principalmente com Cristo, né? Principalmente com o Senhor. Como diz aqui o nosso comentarista, que hoje nós experimentamos esta comunhão verdadeira com Deus. Mas, como o Tiago diz, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão que está vendo? Como eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão que está vendo, que eu estou observando, que eu estou andando, que eu estou participando da ceia juntamente com ele? Então precisamos tomar cuidado. Precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que enquanto estivermos na face da terra, vai ter problemas, né? Vai ter dificuldades, vai ter erros, mas vai ter muitos acertos também, vai ter muita solução de problema, vai ter muitas barreiras caindo, vai ter muita vitória, vai ter muita bênção, né? Porque, como diz um certo pregador, nós fomos chamados para sermos felizes aqui na terra também, enquanto estivermos aqui no dia chamado hoje. Não é só lá no céu, não, aqui também. Porque o Senhor Jesus disse, olha, 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna, quer mais o quê, não é? Então nós seremos felizes aqui enquanto estivermos na terra. Vamos ter problema. Tem dificuldades dentro da igreja? Tem. Mas vamos viver cada dia nessa comunhão com os irmãos e nessa comunhão com Deus. Porque não adianta dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com a igreja na qual eu participo, na qual estou vivendo, na qual estou adorando o Senhor, na qual estou glorificando o nome deste Deus maravilhoso. Então esta comunhão, ela é minha com meu irmão, e esta comunhão ela é minha com Deus. Se nós queremos ver a igreja crescer, nós precisamos experimentar a cada dia esta comunhão, essa maneira de viver, de louvar e de adorar o nome do Senhor Jesus, tá? Comunhão na igreja de Jerusalém, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao Senhor, né? Então, eles participavam dessa mesma comunhão, servindo a Deus, adorando a Deus, né? Glorificando a Deus. Vez por outra aparecia lá um Ananias e Safira, mas isso não queria dizer que a igreja era imperfeita. Não, de maneira nenhuma. Né? Não, a igreja continuava servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, tinha o mesmo propósito, servir a Deus. Né? Tinha a mesma esperança, a vida de Jesus, servindo ao mesmo Senhor. Porque todos nós que estamos na igreja, nós estamos lá porque servimos ao mesmo Senhor. Se tem alguém que está lá com esse pensamento diferente de servir a um Deus estranho, esse camarada está errado. Essa pessoa precisa rever os seus pensamentos. Essa pessoa precisa rever a sua adoração, porque a sua adoração ela está equivocada, a sua adoração está fora do propósito e do princípio de Deus. Então a igreja em Jerusalém, eles participavam desta comunhão, não é? Tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Nós todos que estamos na igreja, nós queremos ir para o céu. Eu acho que ninguém está ali na igreja dizendo, não, eu quero ficar aqui no mundo. Não. Então vamos viver essa comunhão. Apareceu o problema, vamos resolver o problema. Ah, meu irmão está magoado comigo, eu vou lá, meu irmão, me perdoe. Ah, eu magoei com meu irmão, eu vou lá e digo para ele, meu irmão, olha, você fez tal coisa que eu não gostei. Vamos nos entender o que está acontecendo. Vivemos esta comunhão. O que não pode é eu entrar dia, sair dia, semana após semana, mês após mês, e com a mágoa no meu coração, né? Estarmos como Naaman passava na rua, general, chamava atenção, mas debaixo de todo o seu aparato, de todas as suas medalhas, de todas as suas lindas e belas fardas militares, né, roupas e trajes militares, ele era leproso, ele escondia uma lepra.
Nós não podemos estar assim dentro da igreja, com o nosso a indumentária cristã, mas lá no nosso coração, que ninguém vê, que ninguém percebe, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de mágoa, colocando a culpa em tudo e em todos, pela sua vida, pela sua maneira de viver, olhando para o erro de todo mundo, para a falha de todo mundo, né? Porque tem pessoas que vão na igreja que é assim. Ele é o correto em tudo, né? Ali todo mundo que está tem erro, tem falha. E ele não consegue perceber que a principal falha está nele, por não conseguir olhar para a vida de alguém e perceber nele a presença de Cristo, a presença de alguém que tem uma vivência, uma intimidade com o Senhor. A igreja de Jerusalém, eles viviam nesse mesmo propósito, uma só esperança, servindo ao mesmo Senhor. Que nós possamos, a cada dia, vivermos assim, caminharmos assim, andarmos assim, marcharmos assim, servindo a este Deus maravilhoso, onde nós estivermos, né? O serviço, ele vai dizendo aqui que trata-se de um termo de amplo significado nas Escrituras, e que na igreja primitiva de Jerusalém o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão e nas orações. E no partir do pão entra sempre o questionamento se era no partir do pão, da ceia, se era na ajuda, na ajuda aos necessitados. Mas o certo é que eles exerciam os dois. Eles exerciam os dois, eles estavam na comunhão, servindo ao mesmo Senhor, e eles participavam, ajudando a todos. Nós vamos ver que os versículos dizem que eles não tinham nada em comum. Eles não tinham nada em comum. Tudo que eles tinham, eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, para que houvesse um partilhamento para com aqueles que estavam necessitados. Não vamos entrar aqui no que da questão, mas nós vamos ver que isso trouxe um certo desconforto mais na frente, quando a Judéia passou por uma grande crise financeira e os irmãos não tinham de onde buscar recursos agora. Paulo teve que ir para as outras cidades, para outras nações, pedindo ajuda para a igreja que estava na Judéia. Mas enfim, eles participavam, eles ajudavam, E eu louvo a Deus porque, falando aqui para a igreja da Vila São José, que estou falando, na Vila São José, nós vemos esse trabalho, participamos no ensino, na comunhão, no partir, ajudando aqueles que estão necessitados. Por mês ali nós temos o nosso departamento de assistência social, que distribui em média por mês 4 cestas básicas para irmãos da Vila São José, para irmãos da nossa congregação. Então há essa perseverança. E nas orações, principalmente nos tempos chamados hoje, irmão? Em que nós estamos passando tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema, precisamos nos ajudar mutuamente nas orações, buscando a Deus, adorando a Deus e apresentando não só as nossas causas, porque todos nós temos os nossos problemas, mas aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso lado, que estão precisando das nossas orações. O discipulado e o crescimento da igreja, então uma igreja ela não cresce sem discipulado, não se trata de opção, diz aqui o nosso comentarista, é ordem de Jesus para a edificação da igreja. O ponto 1, o tópico aqui do ponto 3, diz que o crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo crente sobre os vários aspectos da vida cristã. Elas precisam ser ensinadas para um amadurecimento espiritual. O tópico 2 fala sobre o crescimento numérico. Note que o propósito ele fala sobre a terceira viagem missionária de Paulo, que foi plantar igrejas, não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele vem falando aqui também
sobre o exemplo da igreja de Antioquia, né, que Barnabé foi enviado pelos apóstolos para a igreja para discipular, e Barnabé foi buscar Paulo, né, em Tarso, para, juntamente com ele, ensinar aquela igreja. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Não é a mesma coisa. O discípulo, ele pode ser membro de igreja, mas o membro de igreja pode ser que ele não seja discípulo. Tem a carteirinha de membro, de obreiro, mas pode ser que ele não seja discípulo. Mas o discípulo, ele sempre será membro da igreja do Senhor Jesus. Não só de uma denominação, mas da igreja de Cristo, né? Da igreja do Senhor. Então, o discipulado, ele se faz necessário. Se nós estamos evangelizando, o que nós estamos em falha, reconheço, isso aí, nunca vou tapar o sol com a peneira, irmão. Estamos em falha no evangelismo, por vários motivos, né? Lembro que chegamos na Vila São José, não estou aqui querendo justificar, mas marcamos um evangelismo para um semáforo. No dia que fomos fazer, começou esse negócio de pandemia, aí parou. Aí estacionamos. Mas que nós possamos pedir estratégias a Deus para o tempo chamado hoje, para estarmos evangelizando, para estarmos levando a palavra de Deus, para estarmos falando do amor de Cristo, porque discipular não é uma opção, é uma obrigação minha, sua, é uma obrigação nossa como igreja de Cristo. A conclusão nos diz que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano, né? E a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Não tem outra base. Valores morais e espirituais nós só vamos encontrar verdadeiramente na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender esse id, né? Essa chamada de Cristo, de fazermos discípulos e estarmos levando esse ensinamento de Cristo para aqueles que têm se chegado até o plano de salvação que Ele tem colocado de graça para toda a humanidade. Que Deus em Cristo continue te abençoando, abençoando a tua casa, o teu lar, a tua vida, os teus planos, os seus projetos, e que nós possamos a cada dia crescer no conhecimento da vontade de Deus, né? Que nós sejamos sempre discípulos para podermos discipular, né? Que nós possamos sempre estarmos, como Oséias falou, conhecendo e prosseguindo em conhecer esse Deus maravilhoso, a palavra que Ele tem deixado para nós, para que possamos brilhar neste mundo que jaz no maligno, levando a palavra de Deus, falando das suas maravilhas. Que Deus continue te abençoando, que a graça, a paz e o amor de Deus seja cada dia sobre a sua casa, e que nunca te falte alegria, paz e a presença de Deus na sua vida. Um grande abraço a todos na paz e no amor de Cristo.